Ela levanta e diz: "Nunca beijei e nem vou beijar aqui." Deixa uma carta dobrada na mesa e sai sem olhar para trás. O milionário abre, lê a primeira linha e sai correndo. A carta terminava assim: "Ace a menina que você esqueceu no altar." O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. As luzes do Copacabana Palace brilhavam com intensidade naquela noite de gala, em que a elite carioca se reunia para celebrar o sucesso do ano financeiro. Taças de cristal tilintavam ao som de risos forçados e conversas estratégicas. No centro daquele universo de poder e ostentação, Tiago Mendonça observava tudo com a precisão de um matemático calculando variáveis. Aos 38 anos, ele havia construído um império imobiliário que se estendia de Copacabana à Barra da Tijuca, com investimentos que alcançavam São Paulo e agora miravam o Nordeste brasileiro. "Tiago, meu caro, aquela incorporadora em Recife está praticamente no papo. É só uma questão de aumentar um pouco a oferta", disse Eduardo Peixoto, um de seus sócios, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. Tiago sorriu mecanicamente, um gesto que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. "Não se preocupe, Eduardo. Recife será nossa até o final do mês." Para Tiago, relacionamentos eram como negociações. Precisavam ter início, meio e fim bem definidos, com retorno sobre investimento calculado antes mesmo de começarem. O amor, em sua visão pragmática, era apenas mais um item em sua planilha. De conquistas, talvez o único onde ainda não havia alcançado o sucesso esperado. Seus relacionamentos anteriores terminavam quando a novidade se esgotava, geralmente em questão de meses. Dizem que o amor é o maior investimento que podemos fazer. Sua mãe, Dona Conceição, costumava repetir durante suas visitas mensais, ao apartamento de cobertura do filho em Ipanema. Tiago sempre rebatia com seu mantra: "Amor é um mau negócio, mãe. Muito investimento, pouco retorno." Enquanto observava o salão repleto de pessoas impecavelmente vestidas, algo chamou sua atenção. Em um canto menos iluminado, uma mulher de vestido azul marinho contemplava o horizonte através da janela que dava para a praia de Copacabana. Diferente das outras convidadas, ela não parecia interessada em ser notada. Seu olhar distante sugeria que, apesar de estar fisicamente presente naquela festa, sua mente vagava por outros lugares. Intrigado por aquela presença tão dissonante, Tiago se aproximou, ajustando discretamente a gravata italiana que complementava seu terno feito sob medida. "A vista é magnífica, não é? Mas não tão impressionante quanto alguém que consegue ficar alheia a todo esse circo social", disse ele, mantendo os olhos fixos no horizonte, assim como ela. A mulher virou-se lentamente, revelando traços delicados e olhos profundos que pareciam carregar histórias que Tiago imediatamente desejou conhecer. "Você deve ser o único nesta festa que não começou uma conversa me perguntando sobre meu sobrenome ou patrimônio familiar", respondeu ela com um leve sorriso. "Sou Gabriela. Gabriela Silveira." O sobrenome era familiar para Tiago. Os Silveira eram proprietários de uma das maiores redes de hospitais privados do Brasil. Mas havia algo em Gabriela que transcendia seu status social. Uma autenticidade rara naquele ambiente. "Tiago Mendonça", apresentou-se estendendo a mão. Quando os dedos dela tocaram os seus, sentiu algo inexplicável. Uma corrente que parecia conectá-los de uma forma que suas planilhas e cálculos jamais poderiam prever. Ah, o famoso Tiago Mendonça. O homem que transformou prédios abandonados no centro do Rio em empreendimentos de luxo. Devo confessar que admiro seu trabalho de revitalização urbana, ainda que com ressalvas sobre os impactos sociais, disse ela com uma franqueza que o pegou desprevenido. Aquela não era uma conversa para a qual Tiago estava preparado. Geralmente, as pessoas se limitavam a elogiar seu sucesso
ou tentavam extrair alguma vantagem de sua influência. Gabriela, no entanto, parecia verdadeiramente interessada em discutir as consequências de seus empreendimentos. Quer dar um passeio pelo jardim? Esse barulho está começando a me dar dor de cabeça, sugeriu ela, apontando para a porta que levava à área externa do hotel. Sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, caminharam por entre palmeiras centenárias enquanto conversavam sobre arquitetura, arte e literatura, temas que Tiago conhecia superficialmente, mas que na presença de Gabriela ganhavam novas dimensões. Ela falava com paixão sobre seu trabalho voluntário em comunidades carentes da Zona Norte, onde coordenava um projeto de educação artística para crianças. Por que alguém com seu background escolheria passar o tempo livre em uma favela? Perguntou ele, genuinamente curioso. Gabriela parou por um momento, fitando-o com intensidade. Porque a vida não cabe em uma planilha, Tiago. Há valores que não podem ser calculados em termos de lucro e perda. Aquelas palavras atingiram Tiago como um soco no estômago. Era como se Gabriela tivesse enxergado através de sua fachada cuidadosamente construída e identificado o vazio que ele tentava preencher com conquistas materiais. A conversa fluiu naturalmente e logo estavam sentados em um banco de pedra com a brisa do mar acariciando seus rostos. Falaram sobre infância, sonhos e decepções. Tiago se viu compartilhando histórias que nunca havia contado a ninguém. Sobre como cresceu em um subúrbio de Niterói, filho de uma professora primária viúva que sacrificou tudo para que ele pudesse estudar nas melhores escolas. Você construiu uma fortaleza em torno de si mesmo, observou Gabriela em determinado momento. Uma fortaleza impressionante, devo admitir, mas ainda assim uma prisão. Antes que Tiago pudesse responder, foram interrompidos por Bernardo Costa, um político influente, que fazia questão de ser visto ao lado de empresários bem-sucedidos. Tiago, finalmente te encontrei. Precisamos conversar sobre aquele terreno em Ipanema, exclamou Bernardo, ignorando completamente a presença de Gabriela. Quando Tiago voltou sua atenção para ela após se desvencilhar do político, notou uma mudança em seu semblante. Algo havia se fechado como se uma cortina tivesse sido baixada. Preciso ir, disse ela subitamente. Foi um prazer conhecê-lo, Tiago Mendonça. Espere, pediu ele, segurando delicadamente seu pulso. Podemos nos encontrar novamente? Amanhã, talvez? Gabriela hesitou, seus olhos estudando o rosto de Tiago, como se procurassem algo específico. Finalmente, com um suspiro quase imperceptível, ela respondeu. Há coisas sobre mim que você não sabe, Tiago. Coisas que provavelmente mudariam sua opinião. Deixe que eu decida isso, rebateu ele com uma confiança que não sabia possuir quando se tratava de assuntos do coração. O silêncio entre eles estava carregado de possibilidades não ditas, de caminhos que poderiam ou não ser explorados. Foi nesse momento que Gabriela disse algo que mudaria completamente a perspectiva de Tiago, sobre relacionamentos e sobre si mesmo. Sabe, em todos os meus 32 anos, nunca beijei ninguém. As palavras pairaram no ar como uma revelação impossível de processar. Tiago olhou para ela incrédulo, buscando sinais de que aquilo era uma brincadeira, mas o que encontrou nos olhos de Gabriela foi apenas vulnerabilidade e verdade. Nunca beijou ninguém? As palavras escaparam dos lábios de Tiago antes que pudesse contê-las. Seu tom não era de deboche, mas de genuína surpresa. Gabriela sustentou seu olhar com dignidade. Para mim, um beijo não é apenas um gesto físico. É uma entrega, uma promessa, algo sagrado. Ela fez uma pausa observando a reação dele. Imagino que para alguém como você, isso deve parecer ridículo. Alguém como eu? Questionou Tiago, sentindo-se simultaneamente exposto e intrigado. Alguém que vê a vida como uma série de transações. Custo-benefício, investimento-retorno. Ela falava sem julgamento, apenas constatando um fato que parecia óbvio para ela. Tiago sentiu um desconforto incomum. Não estava acostumado a ser lido com tanta precisão por alguém que acabara de conhecer. Você me conhece há menos de 2 horas e já tem uma teoria completa sobre quem eu sou?
Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Gabriela. Não precisamos de muito tempo para reconhecer padrões, Tiago. Você avalia cada interação pelo seu potencial de retorno. É assim que construiu seu império. Ela olhou para o relógio delicado em seu pulso. Está ficando tarde. Preciso ir. Espere, insistiu Tiago. Você não pode soltar uma bomba dessas e simplesmente ir embora. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Por que está me contando isso? Os olhos de Gabriela, iluminados pelo luar carioca, fixaram-se nos dele. Porque por um momento, quando estávamos conversando sobre sua infância em Niterói, vi algo diferente em você. Algo além do empresário calculista. E talvez eu quisesse que você soubesse que existem pessoas que valorizam coisas que não podem ser quantificadas. Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante das ondas quebrando na praia de Copacabana e pela música abafada vinda do salão de festas. Você nunca sentiu vontade de beijar alguém, quero dizer, perguntou Tiago finalmente. Claro que sim, respondeu ela com um leve rubor nas faces. Não sou uma santa, Tiago. Sou apenas alguém que decidiu esperar por algo que valha a pena, algo verdadeiro. Naquele momento, sob as estrelas do céu carioca, Tiago sentiu uma conexão que transcendia qualquer lógica empresarial. Havia algo em Gabriela que o desafiava a repensar suas convicções mais arraigadas sobre relacionamentos e intimidade. E se ele começou hesitante? E se você encontrasse alguém que valesse a pena? Gabriela sorriu, um sorriso melancólico que não alcançou seus olhos. Já pensei ter encontrado uma vez, mas aprendi que as aparências enganam, especialmente quando se trata de homens poderosos. Antes que Tiago pudesse questionar o significado daquelas palavras, foram interrompidos pelo toque do celular dela. Gabriela atendeu rapidamente, trocando algumas palavras em voz baixa antes de desligar. Agora realmente preciso ir, disse ela, levantando-se do banco. Como posso encontrá-la novamente? Perguntou Tiago, sentindo uma urgência que não conseguia explicar. Gabriela hesitou por um momento antes de responder. Estarei no Instituto Artes Sem Fronteiras, na Tijuca, amanhã à tarde. Coordeno uma oficina de pintura para crianças às 15 horas. Quando ela se afastava, Tiago chamou-a mais uma vez. Gabriela, obrigado por me contar. Sobre o beijo, quero dizer. Ela se virou, seu vestido azul marinho contrastando com a palidez de sua pele sob o luar. Não agradeça ainda, Tiago Mendonça. Você ainda não sabe se isso é uma bênção ou uma maldição. Com essas palavras enigmáticas, ela desapareceu na noite, deixando Tiago com uma sensação de incompletude que nenhum contrato milionário jamais havia provocado. De volta ao seu apartamento em Ipanema, Tiago não conseguia tirar Gabriela de seus pensamentos. Serviu-se de um uísque enquanto observava as luzes da cidade pela janela panorâmica. O rio noturno sempre o acalmava, mas naquela noite nem mesmo a vista privilegiada conseguia aquietar sua mente. Nunca beijou ninguém, murmurou para si, mesmo ainda incrédulo. Em sua experiência, pessoas como Gabriela, bonitas, inteligentes, de família influente, não esperavam por algo sagrado. Elas tomavam o que queriam, quando queriam, assim como ele sempre fizera. Seu telefone. Tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo Vasconcelos, seu advogado e amigo de longa data. Tiago, desculpe ligar a essa hora, mas precisamos conversar sobre a proposta da construtora paulista. Eles aumentaram a oferta e querem uma resposta até amanhã ao meio-dia. Quanto? Perguntou Tiago automaticamente, seu cérebro rapidamente mudando para o modo negócios. 30 milhões acima do que discutimos. É uma proposta tentadora. Em qualquer outra noite, Tiago teria se animado com a notícia. Um negócio daquele porte significava não apenas lucro, mas também expansão de sua influência para São Paulo. No entanto, tudo o que conseguia pensar era no Instituto Artes Sem Fronteiras e na oficina de pintura às 15 horas. Vamos discutir isso amanhã, Ricardo. Tenho um compromisso importante à tarde e preciso reorganizar minha agenda. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha.
Em 15 anos de parceria, Ricardo nunca tinha ouvido Tiago priorizar qualquer coisa acima dos negócios. Tudo bem com você, Tiago? Parece diferente. Estou ótimo, respondeu ele, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Na verdade, acho que estou começando a ver algumas coisas de forma diferente. Após desligar, Tiago passou horas pesquisando sobre o Instituto Artes Sem Fronteiras. Descobriu que se tratava de uma ONG respeitada, fundada por Gabriela Silveira 3 anos antes. O projeto havia transformado a vida de centenas de crianças de comunidades carentes através da arte, oferecendo não apenas formação artística, mas também perspectivas de futuro que antes pareciam inalcançáveis. As fotos mostravam Gabriela cercada por crianças sorridentes, em um ambiente simples mas acolhedor. Seu rosto, iluminado por um sorriso genuíno, contrastava com a expressão contida que apresentara durante a gala. Ali estava a verdadeira Gabriela, pensou Tiago. Não a herdeira do Silveira, mas uma mulher que encontrara propósito além dos privilégios de seu nascimento. Uma reportagem em particular chamou sua atenção. Datada de 2 anos antes, falava sobre como Gabriela havia investido toda a sua herança pessoal no Instituto, contrariando os conselhos de seu pai, Augusto Silveira, que considerava o projeto um desperdício de recursos. A matéria mencionava também um rompimento familiar, sugerindo que Gabriela havia escolhido seu caminho, mesmo que isso significasse afastar-se do conforto e da segurança que sua família proporcionava. Como alguém escolhe abrir mão de tudo isso? Murmurou Tiago, incapaz de compreender completamente a decisão dela. Em sua mente, construída sobre os alicerces do pragmatismo financeiro, sacrificar a segurança material por um ideal parecia impensável. No entanto, quanto mais lia sobre o trabalho de Gabriela, mais intrigado ficava. Havia uma coragem em suas escolhas que o atraía e intimidava simultaneamente. Ela vivia de acordo com suas convicções, algo que Tiago, apesar de todo o seu sucesso, nunca realmente fizera. Quando finalmente se deitou, já passava das 3 da manhã. Seu último pensamento antes de adormecer foi a imagem de Gabriela sob o luar, revelando seu segredo mais íntimo. Nunca beijei ninguém. Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade e ao mesmo tempo com tamanha profundidade, haviam desarranjado algo dentro dele, como se um castelo de cartas cuidadosamente construído começasse a desmoronar. No dia seguinte, Tiago acordou com uma resolução clara. Conheceria o Instituto Artes Sem Fronteiras e, mais importante, tentaria compreender a mulher que havia desafiado todas as suas certezas em uma única noite. A Tijuca, com suas ruas arborizadas e casarões antigos que resistiam à verticalização da cidade, parecia um mundo completamente diferente do Rio de Janeiro que Tiago frequentava. Estacionou seu Porsche prateado em frente a um sobrado de fachada colorida, onde uma placa discreta anunciava Instituto Artes Sem Fronteiras. O contraste entre seu carro de luxo e o cenário ao redor não passou despercebido pelos moradores locais, que lançavam olhares curiosos em sua direção. Tiago verificou o relógio, 14h40. Estava adiantado, como de costume, em seus compromissos profissionais. Ajustou o blazer azul marinho que escolhera para substituir os ternos formais que normalmente usava, numa tentativa consciente de parecer menos corporativo. Ao entrar no instituto, foi recebido por um burburinho de vozes infantis e música suave. As paredes, pintadas em tons vibrantes, exibiam trabalhos artísticos que claramente haviam sido feitos por crianças. Expressões autênticas de criatividade sem as amarras da técnica formal. O espaço, embora simples, transmitia uma sensação de acolhimento que Tiago raramente experimentava em seus ambientes habituais. Posso ajudá-lo? Uma jovem de aproximadamente 20 anos, com cabelos cacheados presos em um coque descontraído, aproximou-se com um sorriso. Estou procurando por Gabriela Silveira. Ela está esperando por mim, respondeu Tiago, percebendo tarde demais a presunção em suas palavras. A jovem o examinou com curiosidade. A Gabi não mencionou nenhuma visita hoje.
Quem devo anunciar? Tiago Mendonça, nos conhecemos ontem. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos da jovem. Ah, o empresário. Sou Janaína, coordenadora de projetos do Instituto. Seu tom inicialmente amigável adquiriu uma nota de cautela. A Gabi está finalizando alguns detalhes para a oficina. Pode aguardar na sala de reuniões. Janaína o conduziu a uma pequena sala onde uma mesa simples de madeira contrastava com as cadeiras coloridas ao seu redor. Nas paredes, além de desenhos infantis, havia fotos que documentavam a trajetória do Instituto, incluindo várias de Gabriela abraçada a crianças sorridentes ou conversando com moradores da comunidade. Após alguns minutos de espera, a porta se abriu. Não era Gabriela, mas Janaína novamente, desta vez com uma expressão preocupada. Senhor Mendonça, receio que a Gabriela não poderá recebê-lo hoje. Ela teve que sair com urgência. Tiago sentiu uma pontada de desapontamento, que o surpreendeu pela intensidade. Aconteceu algo grave? Janaína hesitou como se ponderasse quanto poderia revelar. Assuntos pessoais. Ela pediu desculpas e deixou isso para você. Estendeu um envelope branco, simples, com o nome dele escrito em uma caligrafia elegante. Quando ela volta? Insistiu Tiago, segurando o envelope com mais força do que pretendia. Não sabemos ao certo. Gabriela costuma tirar alguns dias para si mesma ocasionalmente. O tom de Janaína sugeria que aquela conversa estava encerrada. De volta ao carro, Tiago encarou o envelope por longos momentos antes de abri-lo. Dentro, encontrou 2 folhas de papel de carta de alta qualidade, preenchidas com a mesma caligrafia delicada do envelope. Tiago, peço desculpas por não estar presente quando você chegar ao Instituto. Acredite, minha ausência não é um capricho, mas uma necessidade. Nossa conversa de ontem mexeu comigo mais do que gostaria de admitir. Há algo em você que desperta em mim sentimentos que jurei nunca mais permitir. Talvez seja a vulnerabilidade que vislumbrei por trás de sua fachada de homem bem-sucedido, ou talvez seja apenas minha tendência a procurar profundidade onde existe apenas superfície. Você deve estar intrigado com o que lhe contei sobre nunca ter beijado ninguém. A verdade é mais complexa e, de certa forma, mais banal do que parece. Já amei uma vez, Tiago. Amei com a intensidade de quem acredita que o amor pode transformar o mundo. Entreguei meu coração, minha confiança e meus sonhos a um homem que, como você, havia construído um império. Seu nome não importa agora, mas o que ele fez, sim. Ele era um dos principais investidores do hospital psiquiátrico que meu pai administrava. Um homem respeitado, carismático, filantropo. Ao menos era essa a imagem que projetava. Nos conhecemos em um evento beneficente, muito parecido com a gala de ontem. Ele me cortejou com paciência, respeitando meus limites, mostrando-se genuinamente interessado em meus ideais e projetos sociais. Acreditei que havia encontrado alguém que compartilhava minha visão de mundo, alguém com quem poderia construir algo significativo. Quando finalmente decidi que estava pronta para dar o próximo passo em nosso relacionamento, descobri a verdade. Ele havia usado nossa proximidade para obter informações privilegiadas sobre as finanças dos hospitais Silveira. Um esquema elaborado que quase levou minha família à falência. Tudo não passou de uma estratégia meticulosamente planejada. Eu era apenas um meio para atingir um fim, uma variável em sua equação de lucro. Quando confrontei-o, ele não negou. Pelo contrário, parecia quase orgulhoso de sua astúcia. Negócios são negócios, querida. Não misture as coisas. Foram suas palavras exatas. Como se meus sentimentos fossem uma inconveniência, um efeito colateral desagradável de uma transação bem-sucedida. Foi então que tomei uma decisão. Nunca permitiria que meus sentimentos fossem usados como ferramenta de negociação. O beijo que estava prestes a dar tornou-se em minha mente um símbolo dessa resolução. Decidi que só o concederia a alguém que provasse valorizar o que não pode ser quantificado em termos monetários. Usei minha herança pessoal para cobrir parte dos prejuízos causados por ele e fundei o Instituto como uma forma de canalizar minha dor em algo construtivo. Meu pai nunca me perdoou por ter sido o elo vulnerável que ele explorou.
Nossa relação nunca mais foi a mesma. Então, quando o vi ontem, tão seguro em seu universo de transações calculadas, algo em mim se agitou. Vi nele a mesma confiança, o mesmo olhar de quem sabe exatamente o que quer e como consegui-lo. E ainda assim, por um breve momento, quando falou sobre sua mãe e sua infância em Niterói, vislumbrei algo diferente. Uma fissura na armadura, uma possibilidade. Mas não. Posso arriscar novamente, Tiago. Não posso permitir que essa possibilidade me cegue para os riscos. Então, estou me afastando. Por alguns dias, talvez mais. Preciso reencontrar meu equilíbrio, relembrar minhas prioridades. Se quando eu voltar, você ainda estiver interessado em conhecer o Instituto e nosso trabalho, será bem-vindo. Como visitante, como possível apoiador de nossa causa. Nada mais. Gabriela. Tiago releu a carta várias vezes, absorvendo cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeça que precisava desesperadamente montar. A revelação sobre o passado de Gabriela lançava nova luz sobre sua hesitação, seu ceticismo em relação a ele. Não era apenas uma escolha filosófica ou moral, era uma ferida profunda, uma cicatriz que ainda estava em processo de cura. E o pior, ele reconhecia no homem que a magoou o mesmo cálculo frio que aplicava em seus próprios relacionamentos. Quantas vezes não havia avaliado pessoas pelo que poderiam acrescentar à sua rede de contatos, à sua imagem pública, aos seus negócios? Quantas vezes não havia encerrado relacionamentos quando já não serviam mais a seus propósitos? Você é exatamente como ele, murmurou para si mesmo, sentindo uma onda de náusea ao reconhecer a verdade naquelas palavras. Mas havia outra verdade que não podia ignorar. Algo em Gabriela o tocara profundamente. Não era apenas atração física ou intelectual. Era como se ela tivesse despertado uma parte dele que permanecera adormecida por tanto tempo que havia esquecido sua existência. Guardou a carta cuidadosamente no bolso interno do blazer e ligou o carro. Em vez de retornar ao escritório como planejara, dirigiu sem rumo pelas ruas do Rio, tentando organizar o turbilhão de pensamentos e emoções que o invadiam. Acabou parando em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu em tons de laranja e rosa, iluminando a Baía de Guanabara como se derramasse ouro líquido sobre as águas. O rio, visto daquela perspectiva, parecia infinitamente mais complexo e belo do que quando observado das janelas de seu escritório. Como alguém recupera a confiança depois de uma traição dessas? Perguntou em voz alta, como se a cidade pudesse responder. A brisa do entardecer foi sua única resposta. Seu telefone tocou insistentemente no bolso. Ricardo, seu advogado, provavelmente querendo discutir a proposta da construtora paulista, que expiraria em poucas horas. Pela primeira vez em sua carreira, Tiago ignorou deliberadamente uma ligação de negócios. Em vez disso, pegou o telefone e procurou o número de Janaína, que havia anotado antes de sair do instituto, prevendo que poderia precisar de um contato. Janaína, aqui é Tiago Mendonça, preciso encontrar Gabriela. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, antes que a jovem respondesse com cautela. Senhor Mendonça, como já expliquei, Gabriela tirou alguns dias para si. Ela faz isso regularmente. Respeitar esse espaço é importante. Tiago respirou fundo, tentando controlar a urgência em sua voz. Entendo e respeito isso, mas preciso falar com ela. É importante. Ela me deixou uma carta explicando seu passado, sobre o homem que a magoou. Ela contou isso a você? A surpresa era evidente na voz de Janaína. Gabriela nunca fala sobre esse assunto. Com ninguém. Por favor, insistiu Tiago, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria súplica. Não estou tentando forçar nada. Só quero uma chance de conversar com ela, de explicar que não sou como ele. Janaína suspirou. Olha, não posso te dizer onde ela está exatamente, porque nem eu sei. Mas há um lugar onde Gabriela costuma ir quando precisa pensar. O Parque Lage, no Jardim Botânico. Ela tem um lugar preferido lá, perto do lago, onde costuma ficar desenhando por horas. Obrigado, Janaína, de verdade. Senhor Mendonça, a voz dela adquiriu um tom de advertência.
Se você realmente se importa com Gabriela, entenda que ela carrega cicatrizes profundas. Não é apenas sobre um coração partido, é sobre confiança completamente destruída. Tiago desligou com aquelas palavras ecoando em sua mente. O sol já havia se posto quando ele chegou ao Parque Lage. As luzes do jardim histórico iluminavam parcialmente os caminhos, criando um jogo de sombras entre as árvores centenárias. O palacete neoclássico ao fundo, com sua piscina de águas esverdeadas, emprestava ao cenário uma aura quase mística. Caminhou pelo jardim sem direção. Clara, guiado apenas pela vaga indicação de Janaína sobre o lago. Após alguns minutos de busca, avistou uma figura solitária sentada em um banco de pedra, curvada sobre o que parecia ser um caderno de desenho. Mesmo à distância, reconheceu Gabriela por sua postura e pelo modo como seus cabelos caíam sobre o rosto concentrado. Tiago hesitou. Invadi-la em seu refúgio poderia afastá-la ainda mais. Mas a urgência de esclarecer as coisas, de mostrar que ele podia ser diferente, superou sua hesitação. Aproximou-se devagar, fazendo barulho suficiente para não assustá-la. Gabriela ergueu o olhar e seu rosto expressou uma sequência rápida de emoções: surpresa, irritação e, por fim, uma resignação cansada. "Como me encontrou?" perguntou ela, fechando o caderno de desenho. "Janaína mencionou que você gosta deste lugar", respondeu Tiago, mantendo uma distância respeitosa. "Posso me sentar?" Gabriela indicou o espaço ao seu lado no banco com um gesto relutante. "Não sei se foi uma boa ideia ter-lhe escrito aquela carta." "Pelo contrário", disse Tiago, sentando-se. "Foi provavelmente a coisa mais honesta que alguém já compartilhou comigo em anos." O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de palavras não ditas. Ao longe, o som suave da água correndo pelos lagos artificiais do parque criava uma trilha sonora apropriadamente melancólica. "Não sou como ele, Gabriela", disse Tiago finalmente, olhando não para ela, mas para a lua que se refletia na água parada do lago. "Você nem sabe quem ele é", rebateu ela com um leve sorriso irônico. "Sei o suficiente. Sei que ele usou seus sentimentos como ferramenta para atingir objetivos financeiros. E sei também que..." Tiago hesitou, a verdade difícil se formando em seus lábios. "Que já fui assim. Que tratei pessoas como meios para atingir fins. Que calculei o valor de relacionamentos baseado no que poderiam me oferecer." Gabriela o estudava com intensidade, seus olhos buscando sinais de falsidade naquela confissão. "Mas ontem, quando você me contou sobre nunca ter beijado ninguém, algo mudou", continuou ele. "Não consigo explicar exatamente o que. Foi como se uma cortina tivesse sido erguida e eu pudesse finalmente ver o quanto minha vida tem sido vazia." "Bonitas palavras", comentou Gabriela, seu tom suavizando ligeiramente. "Mas palavras são fáceis, Tiago. Ações exigem muito mais." Ele assentiu, reconhecendo a justeza daquela observação. "É por isso que estou aqui. Não para fazer promessas, mas para mostrar que estou disposto a agir diferente. Para começar, cancelei um negócio de 30 milhões hoje." Isso pareceu capturar genuinamente a atenção dela. "Por quê?" "Porque a construtora paulista que queria comprar meu terreno em Ipanema planeja construir um condomínio de luxo que iria desalojar dezenas de famílias que vivem na comunidade adjacente. Eu sabia disso há semanas, mas estava disposto a ignorar, em nome do lucro." Tiago balançou a cabeça, como se ainda estivesse assimilando sua própria decisão. Depois de ler sua carta, percebi que não podia mais fingir que os números nas planilhas não têm impacto real na vida das pessoas. Gabriela o observou por um longo momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça particularmente complexo. Finalmente, abriu seu caderno de desenho e virou-o para ele. Na página, um esboço a carvão mostrava o próprio Tiago, no momento em que haviam se conhecido, observando o horizonte a partir da janela do Copacabana Palace. O desenho capturava não apenas sua aparência física, mas uma certa solidão em sua postura que ele mesmo nunca havia notado. "Você me intriga, Tiago Mendonça", disse ela suavemente. "Há algo em você que não consigo decifrar completamente. Uma contradição." "Que contradição?" "Entre
O homem que construiu um império calculando cada movimento, e o menino de Niterói que ainda carrega o peso das expectativas de sua mãe. As palavras atingiram Tiago com precisão cirúrgica. Nunca havia pensado em si mesmo nesses termos, mas a observação ressoava com uma verdade que não podia negar. Como pode ver isso tão claramente? Perguntou, genuinamente curioso. Gabriela deu de ombros. Talvez porque eu também viva uma contradição entre a herdeira do Silveira e a mulher que abriu mão de tudo por um ideal. Naquele momento, sentados lado a lado no silêncio confortável que se estabeleceu entre eles, Tiago sentiu uma conexão que transcendia palavras. Era como se, de alguma forma, estivessem reconhecendo um ao outro em um nível mais profundo do que qualquer conversa poderia alcançar. Na sua carta, começou Tiago hesitantemente, você mencionou que, por um momento, vislumbrou algo diferente em mim. Uma fissura na armadura, você disse. O que era? Gabriela pensou por um momento. Quando você falou sobre sua mãe, sobre como ela sacrificou tudo para que você pudesse estudar nas melhores escolas, havia um respeito genuíno em sua voz, uma gratidão que não parecia calculada. Ela fez uma pausa. Foi a primeira vez que vi você falar sobre algo que claramente não poderia ser convertido em valor monetário. Tiago sorriu, lembrando-se do momento. Sabe o que é irônico? Minha mãe sempre dizia que o maior investimento que podemos fazer é no amor. Eu costumava rebater, dizendo que amor era um mau negócio. E o que você pensa agora? Perguntou Gabriela, seu tom mais suave do que Tiago jamais ouvira. Antes que pudesse responder, um objeto pequeno e brilhante caiu do caderno de desenho de Gabriela. Tiago o pegou automaticamente. Era um pequeno pingente de prata em forma de colibri, preso a uma fina corrente também de prata. Meu amuleto da sorte, explicou Gabriela, estendendo a mão para pegá-lo de volta. Foi um presente da minha avó quando eu tinha 10 anos. Ela dizia que o colibri representa a busca pelo que é doce na vida, mesmo nos lugares mais improváveis. Tiago entregou o pingente, seus dedos tocando levemente os dela no processo. Aquele breve contato enviou uma corrente elétrica por seu corpo que nenhuma conquista profissional jamais havia provocado. Você o mencionou na carta, lembrou-se. Disse que o carregava como um lembrete de suas prioridades. Gabriela assentiu, surpresa por ele ter notado esse detalhe. É o que me mantém ancorada quando me sinto à deriva. Um lembrete de que há coisas na vida que não podem ser compradas ou vendidas. O som de seu celular interrompeu o momento. Gabriela olhou para a tela e franziu a testa. Preciso ir, disse ela, guardando rapidamente o caderno e o pingente em sua bolsa. Uma das crianças do instituto está no hospital. Nada grave, mas prometi à mãe dela que estaria presente. Tiago levantou-se ao mesmo tempo que ela. Posso te dar uma carona? Não é necessário, já chamei um táxi. Gabriela, chamou Tiago quando ela já se afastava. Posso te ver novamente? Ela hesitou, e por um momento Tiago temeu que a resposta fosse negativa. Mas então, com um pequeno sorriso, Gabriela respondeu. O Instituto está sempre aberto para visitantes interessados em nosso trabalho. Estarei lá amanhã, a partir das 10. Enquanto a observava partir, Tiago percebeu que pela primeira vez em anos não estava calculando riscos e benefícios. Não estava avaliando um possível retorno sobre investimento emocional. Estava simplesmente sentindo, algo que havia esquecido como fazer há muito tempo. O Hospital Silveira, localizado no bairro da Gávea, era uma estrutura imponente que ostentava o sobrenome da família de Gabriela em letras douradas na fachada. Quando Tiago chegou ao setor pediátrico na manhã seguinte, trazendo um urso de pelúcia desproporcional sob o braço, sentiu-se estranhamente deslocado em suas roupas casuais. Jeans e camisa polo, uma escolha deliberada para se distanciar de sua persona habitual. Bom dia, estou procurando o quarto de Juliana Conceição, disse a recepcionista, que lhe lançou um olhar curioso ao notar o enorme urso. Quarto 302, terceiro andar. O senhor é parente? Um amigo da família, respondeu Tiago, sentindo-se estranho por utilizar uma definição tão vaga, mas que, de alguma forma, parecia mais verdadeira do que qualquer rótulo formal poderia expressar. Ao entrar no elevador,
Seu reflexo no espelho o fez parar por um momento. Havia algo diferente em seu semblante, uma suavização nas linhas duras que normalmente marcavam seu rosto, um brilho nos olhos que não via há anos. Você está irreconhecível, Tiago. Mendonça, murmurou, para si mesmo. O terceiro andar era um mundo à parte, decorado com temas infantis que contrastavam com a sofisticação clínica do resto do hospital. Encontrou o quarto 302 facilmente e hesitou por um momento antes de bater na porta entreaberta. Dentro do quarto, uma menina de aproximadamente 8 anos estava sentada na cama, com o braço direito engessado e uma expressão aborrecida no rosto. Ao seu lado, Gabriela lia um livro infantil, fazendo vozes diferentes para cada personagem, arrancando risadas ocasionais da pequena paciente. Do outro lado da cama, uma mulher de meia-idade que Tiago presumiu ser a mãe da criança observava a cena com gratidão evidente. Foi a menina quem notou sua presença primeiro. "Olha que urso gigante!" exclamou, seus olhos arregalando-se com espanto. Gabriela ergueu o olhar do livro, e a surpresa em seu rosto ao ver Tiago foi rapidamente substituída por um sorriso cauteloso. "Tiago, o que está fazendo aqui?" "Ouvi dizer que Juliana estava precisando de um pouco de companhia extra", respondeu ele, entrando no quarto e estendendo o urso para a menina, que o abraçou imediatamente, apesar do tamanho quase igual ao Sarela. "Como soube que ela estava aqui?" perguntou Gabriela, fechando o livro. "Tenho meus contatos", respondeu com um sorriso enigmático. Na verdade, havia simplesmente ligado para Janaína mais cedo, perguntando sobre a criança mencionada por Gabriela na noite anterior. A mãe de Juliana levantou-se, estendendo a mão. "Sou Márcia Conceição. Você é amigo da Gabriela?" Tiago Mendonça apresentou-se. "Conheci Gabriela recentemente e fiquei sabendo do trabalho incrível que ela faz no Instituto." O reconhecimento brilhou nos olhos de Márcia. "O empresário? Aquele das revitalizações no centro?" Tiago assentiu, sentindo-se desconfortável com a admiração no olhar da mulher. "O mesmo." "O senhor é famoso", declarou Juliana com a franqueza típica das crianças. "Vi sua foto na revista que minha mãe lê. Você é rico, né, Juliana?" Repreendeu Márcia constrangida. Tiago riu, genuinamente divertido com a pergunta direta. "Tenho o suficiente para comprar ursos de pelúcia gigantes", respondeu, piscando para a menina, que sorriu em resposta. Gabriela observava a interação com uma expressão difícil de decifrar, algo entre surpresa e cautela, como se estivesse recalibrando sua percepção sobre ele a cada momento. "Juliana é nossa artista mais promissora no Instituto", explicou Gabriela, recuperando a compostura. "Caiu do balanço ontem tentando voar como os pássaros em seus desenhos." "Valeu a pena", declarou a menina com convicção. "Eu quase consegui, sabia? Se o balanço não tivesse quebrado, eu teria voado de verdade." Todos riram, e por um momento a atmosfera no quarto foi de pura leveza. Tiago sentiu algo desconhecido expandir-se em seu peito. Uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado em salas de reunião ou eventos de gala. Após alguns minutos de conversa descontraída, Márcia anunciou que precisava resolver alguns detalhes da alta hospitalar de Juliana, prevista para aquela tarde. "Posso ficar com ela enquanto você resolve isso", ofereceu Gabriela. "Na verdade", interveio Tiago, "eu gostaria de conversar com você, Gabriela, sobre uma ideia para o Instituto." Se a Márcia não se importar em ficar com Juliana por alguns minutos, Márcia acenou em concordância. E Gabriela, após um momento de hesitação, levantou-se. "Volto logo, Ju. Continue praticando aquela técnica de sombreamento que te ensinei, ok?" No corredor, longe dos ouvidos curiosos de Juliana, Gabriela cruzou os braços em uma postura defensiva. "Que ideia é essa, Tiago? E não me diga que veio até aqui só para entregar um urso de pelúcia. Na verdade, vim por você", respondeu ele com uma sinceridade que pareceu desarmá-la momentaneamente. "E a ideia é real. Depois de conhecer o Instituto ontem, fiquei pensando em como poderia contribuir de forma mais significativa do que uma simples doação." Gabriela relaxou ligeiramente.
mas a cautela permanecia em seus olhos. Estou ouvindo. Tenho um terreno no centro, perto da Praça Tiradentes. Estava planejando construir um complexo comercial, mas depois de ver o trabalho que vocês fazem, Tiago fez uma pausa, reorganizando seus pensamentos. E se transformássemos aquele espaço em uma expansão do Instituto? Um centro cultural, completo, com salas para oficinas, galeria para exposições dos trabalhos das crianças, até mesmo um pequeno teatro. Gabriela o encarou em silêncio por vários segundos, como se tentasse enxergar além de suas palavras. Isso valeria milhões, Tiago. Por que faria isso? Era a pergunta que ele vinha se fazendo desde que a ideia surgira durante sua noite insone. Por que quero fazer algo que tenha significado real, algo além de simplesmente acumular mais dinheiro e poder? E essa mudança de coração aconteceu do nada? Em 2 dias? O ceticismo em sua voz era palpável. Não do nada, respondeu Tiago, aproximando-se um passo. Aconteceu porque conheci alguém que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre sucesso e valor. Alguém que teve coragem de seguir suas convicções, mesmo quando isso significou abrir mão de conforto e segurança. Gabriela desviou o olhar, visivelmente afetada por suas palavras, mas ainda resistente. Bonito discurso, mas tenho dificuldade em acreditar em transformações tão repentinas. Não estou pedindo que acredite agora, disse Tiago suavemente. Estou pedindo apenas que me dê a chance de provar com ações o que estou dizendo com palavras. Um silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes de conversas e equipamentos médicos do hospital. Finalmente, Gabriela suspirou. Vamos com calma, Tiago. Se quiser realmente contribuir com o Instituto, comece conhecendo de verdade nosso trabalho. Não como um visitante ilustre, mas como alguém disposto a arregaçar as mangas. É exatamente o que pretendo fazer, respondeu ele com um sorriso. Aliás, já avisei minha equipe que estarei ausente do escritório pelos próximos dias. Estou completamente à disposição do Instituto. A surpresa no rosto de Gabriela era genuína. Você, o workaholic famoso do mercado imobiliário, tirando dias de folga para brincar de voluntário? Não é brincadeira para mim, respondeu ele, seu tom mais sério. É uma oportunidade de descobrir se ainda há algo além do empresário em que me transformei. Antes que Gabriela pudesse responder, a porta do quarto se abriu e Juliana apareceu apoiada em Márcia. Tia Gabi, o médico disse que já posso ir para casa. E adivinha, mamãe disse que posso levar o urso gigante. Gabriela sorriu para a menina, sua expressão suavizando-se instantaneamente. Isso é ótimo, Ju. Mas lembre-se que você ainda precisa descansar esse braço, ok? Nada de tentar voar novamente por enquanto. Posso visitá-la no instituto na semana que vem? Perguntou. Tiago, a menina, abaixando-se para ficar na altura de seus olhos. Claro, vou te mostrar meus desenhos. Faço os melhores pássaros da turma toda, declarou Juliana com orgulho. Tenho certeza que sim, respondeu Tiago, sentindo uma onda de carinho pela pequena artista que mal conhecia. Após se despedirem de Juliana, e Márcia, Tiago e Gabriela caminharam juntos até o estacionamento do hospital. O dia estava claro, o céu de um azul intenso que parecia refletir a sensação de possibilidade que pairava entre eles. Meu carro está ali, indicou Tiago. Posso te dar uma carona até o instituto. Gabriela hesitou, brincando distraidamente, com o pingente de colibri que usava no pescoço. Antes disso, há um lugar que gostaria de te mostrar. Se estiver realmente disposto a conhecer nosso trabalho, deveria começar pelo início. Sou todo ouvidos, respondeu Tiago, intrigado. Não, é algo que se explica, disse Gabriela com um pequeno sorriso. É algo que se sente. Confia em mim? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados que iam muito além daquele momento específico. Tiago percebeu que sua resposta não era apenas sobre acompanhá-la a um lugar desconhecido. Era sobre estar disposto a embarcar em uma jornada sem garantias, sem contratos, sem planilhas de custo-benefício. Confio, respondeu simplesmente, entregando as chaves de seu carro a ela. O Morro do Vidigal
se erguia imponente sobre o oceano, oferecendo uma das vistas mais deslumbrantes do Rio de Janeiro. Enquanto o Porsche de Tiago subia lentamente as ruas íngremes e estreitas da comunidade, guiado por Gabriela com surpreendente familiaridade, os olhares curiosos dos moradores seguiam o veículo luxuoso que raramente era visto naquele território. Não imaginei que soubesse dirigir tão bem, comentou Tiago, impressionado com a habilidade dela em navegar pelas vias complicadas. Gabriela sorriu, mantendo os olhos na estrada. Há muitas coisas sobre mim que você não imagina, Tiago Mendonça. Estacionaram próximo a um pequeno prédio colorido, cuja fachada estava coberta por um mural vibrante que retratava crianças brincando sob um céu estrelado. Uma placa simples anunciava: Projeto Asas, uma iniciativa do Instituto Artes Sem Fronteiras. Foi aqui que tudo começou, explicou Gabriela enquanto saíam do carro. Antes do Instituto na Tijuca, havia apenas este espaço, uma sala emprestada pela Associação de Moradores e a vontade de fazer diferença. Ao entrarem no prédio, foram recebidos por uma cacofonia de vozes infantis e o som de instrumentos musicais sendo tocados com mais entusiasmo do que técnica. O espaço interno, embora pequeno, era acolhedor e cheio de vida. Paredes cobertas de desenhos, instrumentos musicais adaptados de materiais reciclados e crianças de todas as idades envolvidas em diferentes atividades artísticas. Uma senhora, de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso caloroso, aproximou-se assim que viu Gabriela. "Menina, que surpresa boa! Faz quase 2 semanas que não aparece por aqui", exclamou, abraçando Gabriela com evidente carinho. "Dona Zuleide, este é Tiago Mendonça." "Tiago, esta é Dona Zuleide, a verdadeira fundadora do Projeto Asas, embora ela sempre recuse o título." A senhora examinou Tiago com olhos perspicazes que contrastavam com seu sorriso amável. "Então este é o famoso empresário? Gabriela me ligou ontem falando sobre você." Seu tom deixava claro que, qualquer que fosse a conversa, havia incluído advertências. "É um prazer conhecê-la, Dona Zuleide", respondeu Tiago, estendendo a mão que foi prontamente ignorada em favor de um abraço apertado que o pegou desprevenido. "Aqui, no morro, não cumprimentamos com formalidade, meu filho. Se veio conhecer nosso trabalho, já é praticamente da família." Durante as 2 horas seguintes, Tiago foi guiado por Gabriela e Dona Zuleide através das atividades do Projeto Asas. Conheceu adolescentes que haviam encontrado na música uma alternativa ao tráfico, crianças que expressavam através da pintura traumas que não conseguiam verbalizar, e jovens que, inspirados pelo projeto, haviam conquistado bolsas de estudo em escolas de arte. O que mais o impressionou, no entanto, não foram os resultados tangíveis, mas a transformação visível que ocorria no semblante de Gabriela, conforme interagia com cada criança e adolescente. Ali, longe dos salões luxuosos e das expectativas sociais associadas ao sobrenome Silveira, ela parecia completamente em seu elemento, autêntica, vibrante, livre. "Tia Gabi, olha o que eu fiz!" Um menino de aproximadamente 6 anos correu até Gabriela, segurando um desenho colorido. "É o colibri que você me ensinou a desenhar." Gabriela se abaixou para ficar na altura do menino, examinando o desenho com genuíno interesse. "Lucas, está incrível! Você capturou perfeitamente as cores das penas. Estou orgulhosa de você." Menino sorriu radiante com o elogio, antes de notar a presença de Tiago. "Quem é o moço de roupa de shopping?" Gabriela riu da descrição. "Este é meu amigo Tiago. Ele veio conhecer nosso projeto." Lucas estendeu o desenho para Tiago com seriedade. "Pode ficar com ele, para lembrar da gente quando voltar para o seu mundo." A simplicidade e profundidade daquelas palavras atingiram Tiago como um golpe físico. Seu mundo, como se houvesse uma divisão intransponível entre a realidade daquelas crianças e a sua própria. E havia, ele sabia, uma divisão que pessoas como ele ajudavam a manter, mesmo que indiretamente, através de um sistema que privilegiava alguns às custas de muitos.
É um presente muito especial, Lucas. Vou guardá-lo com carinho, respondeu, recebendo o desenho com a solenidade que o momento exigia. Mais tarde, sentados em um pequeno terraço que oferecia vista panorâmica da praia de Ipanema, Tiago e Gabriela compartilhavam um lanche simples preparado por Dona Zuleide, cuscuz com leite de coco e café forte. Como começou tudo isso? Perguntou Tiago, genuinamente curioso. O que fez a herdeira dos hospitais Silveira trocar coquetéis de champanhe por oficinas de arte em comunidades? Gabriela contemplou o horizonte por um momento antes de responder. Depois do incidente com aquele homem que mencionei na carta, entrei em uma espécie de colapso. Não conseguia confiar em ninguém, não via propósito em nada. Foi Dona Zuleide quem me salvou. Como a conheceu? Ela trabalhava como cozinheira na casa da minha família. Durante meu período mais sombrio, foi a única que conseguiu me alcançar. Um dia, ela simplesmente disse: "Menina, se está se sentindo tão mal por ter sido usada, imagine como se sentem aqueles que são usados a vida inteira e nunca tiveram o privilégio de uma escolha." No dia seguinte, me trouxe para conhecer o Vidigal. Tiago absorveu aquelas palavras, sentindo seu impacto. No início, vinha apenas para observar, continuou Gabriela. Depois comecei a oferecer aulas de desenho. Uma coisa levou à outra, e antes que percebesse, havia encontrado um propósito maior do que meus próprios problemas. E sua família? Como reagiram? Um sorriso triste cruzou o rosto de Gabriela. Meu pai considerou uma fase, um capricho para chamar atenção. Quando percebeu que eu estava falando sério sobre investir minha herança no projeto, tentou me interditar judicialmente, alegando instabilidade emocional. Meu Deus, murmurou Tiago, chocado. Não deu certo, obviamente, mas nossa relação nunca mais foi a mesma. Para ele, escolhi o lado errado da cidade, o lado errado da vida. Gabriela suspirou. O engraçado é que nunca me senti tão certa de algo quanto deste trabalho. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de reflexões. Tiago olhava para os contrastes gritantes da cidade que se estendia abaixo deles. Os prédios luxuosos de Ipanema e Leblon, contrastando com as construções simples do Vidigal, todas sob o mesmo céu, todas parte da mesma paisagem. Obrigado por me trazer aqui, disse finalmente. Por quê? Perguntou Gabriela, virando-se para encará-lo. Porque finalmente entendo o que você quis dizer sobre valores que não podem ser calculados, em termos de lucro e perda. Vendo essas crianças, o trabalho que vocês fazem é algo que transcende qualquer planilha. Gabriela estudou seu rosto como se procurasse sinais de falsidade. Aparentemente satisfeita com o que viu, assentiu, levemente. Sabe o que mais me fascina no projeto Asas? Perguntou ela. Não são apenas as crianças que se transformam. Somos todos transformados no processo. Eu mesma me tornei uma pessoa completamente diferente desde que comecei. Como era antes? Perguntou Tiago, tentando imaginar uma versão de Gabriela que não fosse a mulher determinada e apaixonada que tinha diante de si. Ela riu suavemente, superficial, preocupada com aparências, completamente alheia aos meus privilégios e às responsabilidades que eles implicam. Fez uma pausa. Não muito diferente de você, imagino. Em vez de se ofender, Tiago reconheceu a verdade naquelas palavras. Touché. Embora eu diria que ainda sou assim, só estou começando a enxergar além dessa bolha. É um começo, respondeu Gabriela com um sorriso encorajador. A questão é, o que você vai fazer com essa nova visão? Era exatamente a pergunta que havia ocupado a mente de Tiago durante toda a noite anterior. Estou pensando seriamente na ideia que mencionei, transformar aquele terreno no centro em uma expansão do Instituto. Mas mais do que isso, ele hesitou, organizando seus pensamentos. Quero repensar todos os meus projetos de revitalização urbana, encontrar formas de desenvolver sem deslocar comunidades, de crescer sem excluir. Os olhos de Gabriela brilharam, com algo que parecia esperança misturada com cautela. Seria revolucionário, mas também extremamente desafiador em um mercado como o imobiliário, onde o lucro é praticamente um deus. Exatamente por isso preciso tentar, respondeu Tiago,
com convicção crescente. Tenho recursos, influência, conexões. Se não usar tudo isso para fazer diferença, qual é o propósito? Gabriela estendeu a mão, tocando levemente a de Tiago em um gesto que parecia selar um pacto não verbalizado. Se está realmente comprometido com essa ideia, posso ajudar. Conheço pessoas, arquitetos, urbanistas, líderes comunitários, que pensam dessa forma há anos, mas raramente encontram investidores dispostos a ouvi-los. Seria inestimável, respondeu Tiago, consciente da eletricidade que parecia fluir do simples toque de suas mãos. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e rosa. A brisa suave trazia o cheiro do mar misturado aos aromas característicos da comunidade. Comida caseira, música, vida pulsante. Gabriela, disse Tiago suavemente, sobre o que você me contou naquela noite, sobre nunca ter beijado ninguém. Ela retirou a mão, um rubor subindo por seu pescoço. Não precisamos falar sobre isso. Não é o que você está pensando, assegurou ele rapidamente. Só queria dizer que entendo agora. Entendo o valor de reservar algo especial para alguém que mereça. Alguém que veja além das aparências, além das transações. Gabriela o encarou por um longo momento, seus olhos buscando algo nos dele. O que estamos fazendo, Tiago? O que é isso entre nós? A pergunta pairou entre eles, tão vasta quanto o céu que se estendia acima. Tiago sabia que sua resposta poderia mudar tudo. Poderia aproximá-los ou afastá-los definitivamente. Não sei ao certo, respondeu com sinceridade. Mas pela primeira vez na vida, não estou tentando calcular o resultado antes de começar. Estou simplesmente sentindo. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Gabriela. Para um homem que construiu um império baseado em cálculos precisos, isso é praticamente uma declaração revolucionária. Você me transforma, admitiu Tiago, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Em apenas alguns dias, você mudou a forma como vejo tudo. Meu trabalho, minha vida, meu propósito. Tenho medo disso, confessou Gabriela, sua voz quase um sussurro. Medo de acreditar, de confiar novamente. Eu sei, respondeu Tiago, resistindo ao impulso de tomar suas mãos nas suas. E não estou pedindo que confie em mim completamente, não ainda. Estou pedindo apenas uma chance de provar com ações que sou diferente do homem que te magoou, que posso ser alguém melhor do que tenho sido. O silêncio que se seguiu era pesado de possibilidades. Finalmente, Gabriela falou, sua voz firme, apesar da vulnerabilidade em seus olhos. Uma chance, Tiago. É tudo o que posso oferecer agora. Para Tiago, naquele momento, era mais do que suficiente. 6 meses se passaram desde aquela tarde no Vidigal. A primavera havia chegado ao Rio de Janeiro, cobrindo a cidade com uma explosão de cores e perfumes que parecia refletir as transformações na vida de Tiago Mendonça. No local onde antes seria erguido mais um arranha-céu corporativo no centro, agora se levantava a estrutura quase finalizada do novo Centro Cultural Asas, uma expansão ambiciosa do Instituto Artes Sem Fronteiras. O projeto, desenvolvido em colaboração com arquitetos indicados por Gabriela e líderes comunitários locais, havia se tornado o assunto mais comentado no meio empresarial carioca. Não apenas pela beleza arquitetônica inovadora, que integrava elementos sustentáveis e aproveitava materiais locais, mas principalmente pelo modelo de negócio revolucionário que Tiago havia implementado. O Centro Cultural Asas representa uma nova forma de pensar desenvolvimento urbano no Brasil, explicava ele para um grupo de jornalistas que visitava o canteiro de obras naquela manhã ensolarada. 1/3 do espaço será dedicado a oficinas artísticas gratuitas para jovens de comunidades carentes. Outro terço abrigará uma incubadora de negócios sociais administrada pelos próprios moradores da região. E o restante funcionará como um centro de eventos que garantirá a sustentabilidade financeira do projeto. Enquanto caminhava pelo local, mostrando os espaços que em breve abrigariam sonhos e oportunidades, Tiago não pôde deixar de notar a expressão de Gabriela, que observava tudo à distância. Havia nela um misto de orgulho e surpresa,
como se ainda não acreditasse completamente na transformação que presenciava, não apenas no projeto, mas no homem que o idealizara. Após a coletiva de imprensa, quando finalmente ficaram sozinhos no que seria o teatro principal do Centro Cultural, Gabriela se aproximou, seus passos ecoando no espaço ainda vazio. Impressionante, comentou ela olhando ao redor. 6 meses atrás, isso era apenas uma ideia louca que você mencionou no corredor de um hospital. Tiago sorriu, lembrando-se daquele momento que agora parecia ter ocorrido em outra vida. Acho que subestimei o poder transformador de um urso de pelúcia gigante. Gabriela riu, um som que Tiago havia aprendido a valorizar como um dos mais preciosos do mundo. Durante aqueles meses, sua relação havia evoluído com a cautela de quem constrói algo delicado e importante. Não havia rótulos formais entre eles, apenas uma cumplicidade crescente e um respeito mútuo que transcendia definições convencionais. Como foi a reunião com seu pai? Perguntou Tiago, referindo-se ao encontro que Gabriela havia mencionado, na noite anterior, o primeiro em quase 3 anos entre ela e Augusto Silveira. A expressão dela se fechou ligeiramente. Previsível. Ele ainda acha que estou desperdiçando meu potencial com projetos assistencialistas, como ele chama, mas pelo menos não tentou me interditar desta vez, o que já considero um progresso. Tiago se aproximou, resistindo ao impulso de abraçá-la. Nos 6 meses de convivência quase diária, haviam estabelecido um limite tácito de contato físico, pequenos toques ocasionais, mãos que se encontravam brevemente, mas nada além disso. Uma dança cautelosa ao redor do desejo que ambos sentiam, mas que Gabriela ainda não estava pronta para expressar completamente. Seu pai eventualmente entenderá, disse Tiago suavemente. Ou não. De qualquer forma, o que você construiu aqui é maior do que qualquer aprovação dele. Gabriela assentiu, seus olhos fixos em um ponto distante. Sabe o que é irônico? Ele acha que você está fazendo tudo isso como uma estratégia, elaborada para conquistar minha confiança e, eventualmente, ter acesso aos hospitais Silveira. Tiago franziu o senho, genuinamente perturbado pela insinuação. Isso é exatamente o que o outro fez, completou Gabriela com um sorriso triste, exceto que você está investindo muito mais tempo e dinheiro na suposta estratégia. Silêncio que se seguiu estava carregado de tensão não resolvida. Tiago sabia que, apesar de todos os avanços dos últimos meses, a sombra daquela traição passada ainda pairava sobre Gabriela, colorindo sua percepção de suas intenções. 6 meses, disse ele finalmente. 6 meses em que coloquei em risco minha reputação no mercado, redirecionei recursos consideráveis, enfrentei a resistência dos meus próprios sócios e redesenhei completamente a filosofia da minha empresa. Se isso é uma estratégia para adquirir os hospitais Silveira, devo ser o pior homem de negócios da história do Brasil. Gabriela riu, a tensão dissipando-se ligeiramente. Quando você coloca dessa forma... Além disso, continuou Tiago, sentindo uma urgência repentina de esclarecer suas motivações de uma vez por todas. Se quisesse realmente os hospitais Silveira, haveria métodos muito mais eficientes. Uma oferta hostil de compra, por exemplo. Você considerou isso? Perguntou Gabriela, seus olhos subitamente alertas. Há 2 anos, sim, admitiu Tiago, decidindo que era hora de completa honestidade. Seus hospitais têm localizações estratégicas que seriam perfeitas para conversão em empreendimentos de luxo. Cheguei a fazer uma análise preliminar de viabilidade. Gabriela recuou um passo, seu rosto empalidecendo. Então você sabia quem eu era antes daquela noite no Mission Copacabana Palace? Não, respondeu Tiago rapidamente. O projeto nunca avançou além da fase inicial, e eu nunca associei o sobrenome à pessoa até você se apresentar. E mesmo então, demorei para fazer a conexão completa. Ela o estudou com intensidade, como se buscasse sinais de falsidade. Por que o projeto não avançou? Ricardo, meu advogado, descobriu que a família Silveira estava passando por turbulência interna devido à saída conturbada da filha. Do conselho. Tiago sorriu levemente. Ele sugeriu esperar que a situação se estabilizasse antes de fazer qualquer movimento. Ironicamente,
Foi a sua ruptura com seu pai que salvou os hospitais de entrarem na minha mira naquele momento. Gabriela processou aquela informação em silêncio, suas emoções passando por seu rosto como nuvens em um céu de verão. Surpresa, mágoa, confusão e, finalmente, algo próximo de aceitação. "Por que está me contando isso agora?" perguntou finalmente. "Porque estou cansado de segredos e meias-verdades entre nós", respondeu Tiago, aproximando-se novamente. "Porque quero que conheça todas as partes de mim, inclusive o homem calculista que eu era antes de te conhecer. Só assim você poderá decidir se confia realmente em quem me tornei." O sol da tarde entrava pelas janelas altas do teatro inacabado, criando padrões de luz e sombra que dançavam ao redor deles. Naquele espaço liminar, entre o que havia sido planejado e o que ainda seria realizado, ambos pareciam presos em um momento de verdade cristalina. "Quem você se tornou, Tiago Mendonça?" perguntou Gabriela suavemente, como se a resposta pudesse redefinir tudo entre eles. Tiago respirou fundo, buscando palavras para expressar a transformação que nem ele mesmo compreendia completamente. Alguém que finalmente entende o que sua mãe tentou me ensinar durante anos, que o maior investimento que podemos fazer é no amor. Não apenas no amor romântico, mas no amor como força de transformação, como compromisso com algo maior que nós mesmos. Ele fez uma pausa, procurando os olhos dela. Alguém que ainda comete erros, que ainda luta contra velhos hábitos, mas que descobriu que há valores que nenhuma planilha pode calcular. E tudo isso graças a uma mulher que teve coragem de me dizer que nunca havia beijado ninguém. O silêncio que se seguiu parecia vibrar com possibilidades não realizadas. Gabriela tocou inconscientemente o pequeno pingente de colibri em seu pescoço, um gesto que Tiago havia aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava considerando algo importante. "Tenho algo para te mostrar", disse ela finalmente, estendendo a mão para ele. Tiago a seguiu através do canteiro de obras, até chegarem a uma pequena sala no segundo andar que ele não havia incluído no tour para os jornalistas. Ao contrário do restante do edifício, ainda em construção, aquele espaço já estava completamente finalizado. Paredes pintadas em um azul sereno, iluminação suave e, no centro, uma única obra de arte em uma parede branca. Era um quadro, grande, uma pintura que retratava o momento exato em que eles haviam se conhecido no Copacabana Palace. Tiago, olhando pela janela, Gabriela se aproximando, o horizonte do rio ao fundo. A técnica era impressionante, capturando não apenas a cena física, mas também uma certa tensão no ar, uma expectativa, como se o artista soubesse que aquele momento mudaria tudo. "Você pintou isso?" perguntou Tiago, reconhecendo o estilo que havia visto nos esboços do caderno dela. Gabriela assentiu. "Comecei na noite em que nos conhecemos. Terminei ontem." Tiago observou detalhes que só agora notava. O modo como a luz incidia sobre eles, criando uma espécie de aura dourada. A postura de ambos, simultaneamente defensiva e curiosa. E mais surpreendente, a semelhança entre a expressão no rosto pintado de Tiago e a de Gabriela, ambos parecendo pessoas que haviam construído fortalezas ao redor de si mesmas, mas que começavam a considerar a possibilidade de baixar as pontes levadiças. "É extraordinário", murmurou genuinamente tocado. "Mas por que está aqui nesta sala específica?" Gabriela se moveu para o centro do espaço, girando lentamente como se quisesse absorver cada detalhe. "Esta será a sala do primeiro encontro, um espaço dedicado a histórias de transformação, não apenas artísticas, mas pessoais. Cada jovem que passar pelo Centro Cultural terá a oportunidade de criar uma obra que represente o momento em que sua vida mudou de direção." A emoção na voz dela era palpável, e Tiago sentiu algo expandir em seu peito. Um sentimento para o qual não tinha nome, maior que gratidão, mais profundo que admiração. "Eles começarão com nosso exemplo", continuou Gabriela, indicando a pintura. A história do empresário implacável que aprendeu a enxergar além dos números e da mulher desconfiada que encontrou coragem para acreditar novamente. "É uma bela história", disse Tiago suavemente. "Mas ainda não sabemos como
Termina. Gabriela se virou para encará-lo, uma decisão clara em seus olhos. Talvez seja a hora de descobrirmos. Ela se aproximou lentamente, cada passo deliberado, até estar diante dele. Com delicadeza tocou seu rosto, seus dedos traçando o contorno de sua mandíbula, como se o memorizasse através do tato. Tenho pensado muito sobre o que significa reservar algo especial para alguém que mereça, disse ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Sobre o valor de esperar pelo momento certo, pela pessoa certa. Tiago permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto daquele momento. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ela podia já ouvi-lo. Nos últimos 6 meses vi você transformar não apenas este espaço, mas a si mesmo, continuou Gabriela. Vi você enfrentar seus próprios demônios, questionar suas certezas mais arraigadas, arriscar tudo por algo em que acredita. E ao longo do caminho, encontrei a coragem de questionar minhas próprias barreiras. Ela se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos dele, com uma intensidade que parecia alcançar sua alma. O beijo que guardei todos esses anos não era apenas um gesto físico a ser preservado. Era um símbolo da minha capacidade de confiar, de acreditar que existe algo, além de transações e cálculos neste mundo, algo verdadeiro. A compreensão do que estava prestes a acontecer atingiu Tiago como uma onda. Ele levantou as mãos hesitantemente, tocando os braços de Gabriela com reverência. "Tem certeza?" perguntou, sua voz rouca de emoção. O sorriso dela foi como o nascer do sol após uma longa noite. Pela primeira vez em muito tempo, sim. Tenho certeza. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não houve fogos de artifício ou revelações dramáticas. Apenas a sensação de algo finalmente encontrando seu lugar, como uma chave encaixando-se perfeitamente em uma fechadura há muito, esperando para ser aberta. O beijo foi gentil, hesitante no início, depois ganhando confiança conforme descobriam o ritmo um do outro. Quando finalmente se separaram, ambos respirando mais rápido, havia lágrimas nos olhos de Gabriela. "Valeu a pena esperar?" perguntou Tiago suavemente, secando uma lágrima que escorria pela face dela. Gabriela sorriu, um sorriso luminoso que parecia iluminar todo o seu ser. Cada segundo. Naquele momento, cercados por paredes recém-construídas que em breve abrigariam sonhos e esperanças de centenas de jovens, ambos sabiam que haviam encontrado algo que transcendia qualquer cálculo, uma conexão que não poderia ser medida em termos de lucro e perda, um vínculo que dava novo significado às suas vidas individuais e à jornada que agora compartilhavam. E enquanto o sol da tarde banhava o espaço em tons dourados, Tiago compreendeu finalmente o verdadeiro valor daquilo que não tem preço. 3 meses depois, na inauguração oficial do Centro Cultural Asas, mais de 500 pessoas se reuniram para celebrar o que já estava sendo chamado de Modelo Mendonça, de desenvolvimento urbano socialmente responsável, uma abordagem que rapidamente inspirava imitações em outras cidades brasileiras. Entre autoridades, artistas e líderes comunitários, um convidado especial chamava a atenção. Augusto Silveira, patriarca da família Silveira, que após anos de distanciamento, finalmente aceitara o convite da filha para conhecer seu trabalho. Impressionante, admitiu ele relutantemente, enquanto Gabriela o guiava pelo espaço. Nunca imaginei que algo assim pudesse ser economicamente viável. Essa é a beleza do projeto, pai, respondeu Gabriela com um sorriso tranquilo. Ele nos força a redefinir o que consideramos viável, a pensar além do retorno financeiro imediato. Quando chegaram à sala do primeiro encontro, agora preenchida com dezenas de obras criadas pelos jovens do projeto durante os workshops preparatórios, Augusto parou diante da pintura central, o encontro de Tiago e Gabriela no Copacabana Palace. "Você o ama", observou ele, não como uma pergunta, mas como constatação de um fato óbvio. Gabriela não respondeu imediatamente, seus olhos buscando Tiago na multidão. Encontrou-o conversando animadamente com um grupo de adolescentes do Vidigal, completamente à vontade, sem qualquer traço do empresário distante que conhecera naquela noite de gala. "Sim", respondeu finalmente. "Amo o homem que ele se tornou,
e o processo que o levou até lá. Augusto estudou a filha com olhos que finalmente pareciam realmente vê-la. Então eu estava errado sobre ele. E sobre você também, aparentemente. Não precisamos estar certos o tempo todo, pai, respondeu Gabriela suavemente. Às vezes o maior valor está em permitir-se ser surpreendido. Mais tarde naquela noite, quando a multidão já havia se dispersado e apenas a equipe do instituto permanecia para os últimos preparativos antes da abertura oficial no dia seguinte, Tiago encontrou Gabriela na cobertura do edifício, um jardim suspenso que oferecia uma vista panorâmica do centro do Rio. Seu pai pareceu impressionado. Comentou aproximando-se dela na balaustrada, onde observava as luzes da cidade. Mais do que isso, respondeu Gabriela, um sorriso satisfeito em seus lábios. Ele ofereceu uma parceria entre os hospitais Silveira e o Instituto. Quer implementar o programa de arte-terapia em todas as alas pediátricas. Tiago a abraçou por trás, repousando o queixo em seu ombro. Viu? Até mesmo o pragmático Augusto Silveira pode ser convertido à ideia de que há valores que não cabem em planilhas. Gabriela se virou em seus braços, encarando-o com um brilho travesso nos olhos. Falando nisso, senhor homem de negócios, como vai explicar aos seus acionistas o fato de que o centro cultural não gerará o retorno financeiro que um arranha-céu comercial geraria? Tiago sorriu, beijando-a levemente. Vou mostrar a eles uma nova planilha. Uma que calcula retorno em sorrisos de crianças, em oportunidades criadas, em vidas transformadas. Fez uma pausa, seu tom tornando-se mais sério. E se não entenderem, podem encontrar outro CEO. Descobri recentemente que há coisas mais importantes que um título corporativo. Como o quê? Provocou Gabriela, seus olhos brilhando sob as estrelas. Como ser o homem que merece o amor de uma mulher que acredita no valor do que não tem preço? Respondeu Tiago, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Uma mulher com quem quero construir um futuro que transcenda qualquer cálculo. Quando abriu a caixa, revelando um delicado anel de ouro branco com um pequeno colibri cravejado de safiras, os olhos de Gabriela se arregalaram. Tiago, não é um pedido formal ainda, esclareceu ele rapidamente. É uma promessa de que continuarei sendo o homem que você ajudou a despertar, de que nunca mais permitirei que números em uma planilha definam o valor das coisas que realmente importam. Gabriela pegou o anel, observando como a luz da lua fazia as pequenas safiras brilharem como o colibri que sempre carregara como amuleto. Aceito sua promessa, respondeu, deslizando o anel no dedo, com uma condição. Qual? Perguntou Tiago, segurando sua mão recém-adornada. O sorriso de Gabriela iluminou seu rosto como o primeiro raio de sol após uma longa noite. Que nunca nos esqueçamos de que o amor, assim como a arte, não é algo que se possui. É algo que se cria todos os dias com paciência e coragem. Sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, selaram aquela promessa com um beijo que carregava todo o peso e toda a leveza de uma jornada apenas